Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto. Você vai ver nessa edição que Isaquias Queiroz passou para a semifinal na canoagem nos Jogos de Tóquio. A gente também mostra que o Brasil registrou menos de 900 mortes diárias pela Covid-19. A privatização dos Correios avança no Congresso. E tem também a reação dos torcedores com a confirmação de que Messi vai sair do Barcelona. O ex-assessor do Ministério da Saúde, conhecido como Ayrton Cascavel, foi ouvido ontem pela CPI da pandemia e disse que foi um articulador político no Ministério. O empresário e ex-assessor do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, falou nesta quinta-feira à CPI da pandemia. Ele estava protegido por uma decisão que o autorizou a ficar em silêncio em questões que o pudessem incriminar. Nos minutos iniciais, durante a apresentação, Ayrton defendeu a vacinação e disse ter mais de 30 anos de vida pública em cargos de secretarias e fundações, especialmente no estado de Roraima, onde recentemente ocupou a posição de secretário estadual de saúde. Disse que foi em Roraima, durante a Operação Acolhida, realizada pelo governo federal, por conta da imigração de venezuelanos, que conheceu o general Pazuello, de quem mais tarde recebeu o convite para integrar a equipe do Ministério da Saúde. Recebo um telefonema do general Pazuello, que havia assumido a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, me convidando, com poucas palavras, estilo militar, de que estava numa missão e que precisava de alguém que tivesse o conhecimento e articulação política institucional, e se eu poderia vir aqui em poucos dias. Eu disse, olha, eu posso dar um pulo e ver o que eu posso ajudar, e assim eu fiz com meus recursos próprios, peguei o avião e vim para Brasília. O depoente frisou que o convite foi feito enquanto o ministro da Saúde era Nelson Teich e Mandetta deixava a pasta. Cascavel disse que esteve 2 vezes em Manaus e alertou os técnicos do Ministério da Saúde sobre o risco de uma forte segunda onda no estado. E a partir disso, o plano de enfrentamento da Covid-19 enviou 90 respiradores para o Amazonas. Destacou que não tinha poder de decisão dentro do Ministério da Saúde e que a atividade principal desenvolvida por ele era de articulação institucional e política. Informação nesta CPI de que Vossa Senhoria atuou na pacificação do acordo com o Instituto Butantan, pelo acordo da Coronavac. É isso? É verdade. Qual foi exatamente o conflito, especificamente, que Vossa Senhoria mediou? O grande problema da vacina brasileira foi a politização. Se politizou essa questão. Se politizou a questão do Butantan. Se politiza, eu vejo, as pessoas não falam da importância da Fiocruz. E ali a interlocução política. Senadores apontam Ayrton Cascavel como nome forte no Ministério da Saúde, chegando a ser o número 2 da pasta durante a gestão de Pazuello, informação que foi negada pelo depoente. Relataram que Vossa Senhoria era uma espécie de ministro de fato, pois agilizava as demandas dos entes subnacionais. Que outras atribuições o general Pazuello terceirizou a Vossa Senhoria? Nunca houve um processo de terceirização de competência. Não foi esse o termo. Quando eu fui assessor especial, efetivamente assessor especial, eu trabalhava na interlocução muitas vezes com parlamentares, com prefeitos, com os secretários de saúde, que criou essa relação. Existe o Fórum dos Secretários, Conselho Nacional, o CONAS, os secretários de saúde, eu fiz parte como secretário estadual, então tinha ali uma relação de diálogo permanente. Então foi nessa interlocução da ponta, da base do município, da base da saúde do estado com o Ministério. O que era? O facilitador dessas ações. Para alguns senadores, Ayrton minimizou sua atuação no Ministério da Saúde. A sessão desta quinta-feira também foi marcada pelo protesto de senadores contra a investigação da Polícia Federal que apura o vazamento de informações sigilosas no âmbito da CPI da pandemia. O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Randolfo Rodrigues, provocou o ministro da Justiça, Anderson Torres. Já o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que vai ingressar com habeas corpus no Supremo
para trancar o inquérito aberto nesta quarta-feira. Esta comissão parlamentar de inquérito recebeu a notícia, a senadora Simone Tebet, de que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito contra esta comissão parlamentar de inquérito por eventuais supostos vazamentos de notícias sigilosas. Inquérito contra a comissão parlamentar de inquérito deve saber as autoridades, o senhor ministro da Justiça, e deve saber também a Direção-Geral da Polícia Federal, é inconstitucional e legítimo. Então, espero, assim como o Vigia espera pela Aurora, que a Polícia Federal, que o diretor-geral da Polícia Federal, que o senhor ministro da Justiça, informe ainda no dia de hoje que horas será aberto o inquérito contra o senhor presidente da República pela divulgação, aí sim, com todas as digitais, nas suas redes sociais, de um inquérito sigiloso. O Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que ainda não recebeu a ação da CPI. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a nomeação de Bruno Bianco como o novo ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, que representa o governo em ações. Desde o início do governo, Bianco atua como secretário especial de Previdência de Trabalho do Ministério da Economia e recentemente ele foi anunciado como novo secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, pasta recriada na semana passada. Bianco é procurador federal. Ele vai assumir o lugar de André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal e ainda vai passar por sabatina no Senado. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, seguindo o parecer apresentado pelo relator, o deputado Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão. Foram 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. Os deputados vão analisar agora os destaques, pedidos pontuais de mudança ao texto aprovado. Finalizada essa etapa, o projeto segue para análise dos senadores. Em seu parecer, o relator deputado Gil Cutrim inclui que a empresa que comprar os Correios terá exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais como carta, cartão postal, telegrama e demais correspondências. Segundo o deputado, a medida é necessária para que não haja atropelos na política de transição do antigo para o novo modelo de serviços postais. O setor postal vem passando por transformações significativas, não só no Brasil, mas também no mundo. O principal fator da mudança é a digitalização das comunicações e as transações comerciais online, cada vez mais aceleradas, gerando competição com o negócio mais tradicional dos Correios, que são as cartas, cartão postal e telegrama. A ECT não tem uma boa performance e vem perdendo a aprovação do povo brasileiro. Na verdade, a empresa carece de agilidade, de eficiência, de investimentos e de um planejamento futuro. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ressaltou que é importante não ter preconceito com a iniciativa privada. Segundo ele, a privatização dos Correios será benéfica para a economia do Brasil. É preciso sujeitar a empresa, sim, à competição e não ter preconceito com a iniciativa privada, muito menos ter desrespeito com os funcionários dos Correios, que até hoje, sinceramente, todos os que são conscientes sabem, foram abusados pelos governos. E por isso é importantíssimo que aprovemos esse projeto, mesmo que seja uma privatização light, vamos abrir mercado e melhorar o serviço para o consumidor. O contrato de concessão do serviço a ser assinado após a privatização poderá estipular um prazo superior a 5 anos. O relator também incluiu em seu texto um dispositivo que prevê a estabilidade por 18 meses para funcionários da estatal após a privatização da empresa. Eles só poderão ser demitidos neste período por justa causa. A empresa que adquirir a estatal terá ainda que disponibilizar aos funcionários um plano de demissão voluntária, com período de adesão de 180 dias a contar da privatização. Os funcionários que aderirem ao plano terão direito à indenização equivalente a 12 vezes a remuneração, manutenção do plano de saúde por 12 meses e plano de requalificação profissional. A questão trabalhista é a mais relevante neste projeto de lei. E, em nosso entendimento, enfrentamos adequadamente este debate.
uma vez que a ausência de investimento público já levou os Correios a perderem um contingente de 40 mil trabalhadores em anos recentes, em programa de desligamento voluntário e em outra medida de cortes de despesas. Inicialmente, o texto autorizava a transferência dos empregados dos Correios para qualquer órgão da administração pública que solicitasse o funcionário. O governo considera a medida inconstitucional e o relator retirou esse trecho ao emitir parecer sobre as emendas de plenário. As considerações voltadas aos funcionários foram incluídas no texto para diminuir a resistência à privatização da estatal. Até maio, os Correios tinham 90.875 funcionários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que uma parte arrecadada com a privatização dos Correios deve ser destinada para as pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família e que esses recursos estarão fora do teto de gastos. Segundo Lira, trata-se de uma despesa extraordinária e não recorrente. Ontem também os deputados da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso decidiram pela rejeição do texto apresentado pelo relator do projeto, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Apesar da rejeição, a matéria ainda pode ser analisada no plenário, já que, de acordo com o regimento da Casa, a comissão é ouvida para consulta. Tandara, da seleção feminina de vôlei, foi suspensa dos Jogos de Tóquio. De acordo com a nota do Comitê Olímpico do Brasil, a jogadora cometeu uma potencial violação da regra antidoping. O exame que detectou a substância proibida foi realizado antes das Olimpíadas, no dia 7 de julho, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Em nota, o COB disse que foi informado sobre a suspensão provisória da atleta pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O Comitê Olímpico do Brasil não informou qual foi o tipo de violação cometido pela jogadora. A oposta, que participou de todos os jogos da seleção em Tóquio, retorna ao Brasil ainda nesta sexta-feira. Nas redes sociais, Tandara disse que só vai se pronunciar após a conclusão do caso. Isaquias Queiroz avançou direto para a semifinal na categoria C1 1000 metros na canoagem de velocidade. Os dois primeiros de cada grupo não precisam disputar as quartas de final. O brasileiro teve o melhor tempo de todas as 5 baterias e agora só disputa a semifinal na sexta-feira à noite. Isaquias cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com um tempo de 3 minutos, 59 segundos e 89 centésimos, à frente do chinês Hao Liu, que também avançou diretamente à semifinal. O baiano Isaquias Queiroz é 3 vezes medalhista olímpico na canoagem. Esta é a segunda prova de Isaquias nas Olimpíadas do Japão, ao lado de Jack Godman. Ele foi o 4º colocado no C2 1000 metros. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio. Os jogos estão acabando, terminam no domingo. A China na primeira posição, 34 medalhas de ouro, 24 de prata, são 75 no total. Os Estados Unidos têm mais medalhas no total. São 30 de ouro, 35 de prata, 28 de bronze, 93, somando tudo. Depois está o Japão com 47 medalhas no total, 22 de ouro, e a Grã-Bretanha está na 4ª posição com 17 medalhas de ouro. O Brasil é o 16º colocado, 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 8 medalhas de bronze, 16 no total. Lembrando que já estão garantidas pelo menos 3 medalhas no futebol e no boxe. Depois do intervalo, a gente traz os dados atualizados da Covid no Brasil e você vai ver também a reação dos torcedores do Barcelona com a confirmação da saída de Lionel Messi. Até já! O Brasil ultrapassou as 560 mil mortes por Covid-19. O Brasil confirmou mais 1.099 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com o aumento, o país chegou a 560.706 vítimas desde o início da pandemia. Com mais 40.054 novos casos diagnosticados de um dia para o outro, o número de diagnósticos confirmados já passa de 20.066.000. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 887 vítimas diárias. É a menor média registrada desde o dia 8 de janeiro, quando foi a 864. Também é o 6º dia em que o indicador fica abaixo de 1.000. A média diária de novos casos está em 32.460.
caiu novamente em relação ao dia anterior e se tornou a menor desde 27 de novembro de 2020, quando foi a 31.133 diagnósticos da doença. Na avaliação da pandemia por regiões, hoje 2 estados apresentaram alta nas mortes: Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 10 unidades da federação. Em queda estão 15 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Instituto Adolfo Lutz garantiu que a variante Delta da Covid já representa 23% dos casos na Grande São Paulo. Segundo a OMS, a taxa de transmissão da cepa indiana é maior do que as outras. Desde o início da pandemia, as variantes do coronavírus competem entre si. E no Brasil, a gama se tornou dominante porque é mais transmissível e acaba ocupando todos os hospedeiros disponíveis. Com isso, havia a expectativa de que ela poderia impedir ou desacelerar o avanço da variante Delta. Mas um relatório produzido pelo Instituto Adolfo Lutz revelou que a Delta está crescendo. A variante atingiu 23,5% dos casos na Grande São Paulo. Em menos de um mês após a identificação do primeiro caso de Delta na capital paulista, que foi reportado no dia 5 de julho, a variante conseguiu se espalhar rapidamente e já responde por 1 em cada 4 infecções por coronavírus na cidade de São Paulo. A Delta é considerada a mais transmissível de todas as identificadas até hoje. Além disso, a cepa se reproduz mais facilmente e os infectados apresentam alta carga viral até 1.260 vezes maior do que com outras variantes. As vacinas oferecem proteção de cerca de 90% contra a Covid grave, mas não impedem que a Delta se espalhe, pois pessoas imunizadas também podem pegar e transmitir o vírus. Por isso, segue obrigatório o uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento de 1 metro e o veto a aglomerações. O Brasil já aplicou quase 150 milhões de doses de vacinas até agora. Em um dia foram aplicadas mais de 1.638.000 doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 105.340.000 brasileiros tomaram a primeira dose, a metade da população. Mais de 44.414.000 pessoas tomaram a dose única ou a segunda dose, o que representa 20,9% da população brasileira. Entre os estados que mais aplicaram a primeira dose, São Paulo já passou de 60% da população imunizada, com a primeira dose pelo menos. O Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul aparecem na sequência com mais de 50% da população com a primeira dose. Mato Grosso do Sul é um líder em imunização completa, com mais de 34% da população vacinada. Em Blumenau, Santa Catarina, o dia amanheceu nublado. A temperatura mínima por lá hoje é de 15 graus e a máxima é de 21. Vamos ver como é que fica o tempo nessa sexta-feira em todo o país. A sexta-feira encerra a semana com previsão de chuva em praticamente toda a costa leste do país. Na região sul, o Rio Grande do Sul segue com previsão de tempo bastante firme e seco, mas entre a costa leste de Santa Catarina e do Paraná, tem previsão de chuva por causa da circulação dos ventos marítimos. Esta mesma circulação de ventos consegue empurrar as nuvens para dentro do continente, o que mantém a condição de tempo bastante encoberto em praticamente todas as áreas do estado do Paraná e também sobre o extremo sul do Mato Grosso do Sul. No sudeste do país é praticamente a mesma situação. A circulação dos ventos mantém a condição de chuva sobre o extremo sul de São Paulo e também sobre o Rio de Janeiro e Espírito Santo. E esta circulação também mantém a condição de tempo encoberta em praticamente toda a faixa leste do sudeste e de uma área que vai desde o centro até o leste de Minas Gerais. No centro-oeste do país, a previsão é de tempo muito firme, seco e ensolarado. O sol vai predominar e as temperaturas vão entrar em gradual elevação ao longo do fim desta semana. No Nordeste também chove em toda a faixa leste da região, com volumes bastante expressivos, desde o litoral sul da Bahia até o leste do Pernambuco. E esta chuva já está em estado de atenção, pois já choveu muito nos últimos dias nestas áreas da região. No interior do Nordeste, o tempo segue bastante firme, mas a nebulosidade consegue alcançar áreas do leste do Piauí e também todo o interior do Pernambuco. E a chuva persiste sobre a faixa norte do
estado do Maranhão. Na região norte do país, a chuva também persiste sobre a metade norte da região. Enquanto isso, o estado do Tocantins, boa parte do Pará, sul do Amazonas, Acre e Rondônia seguem com previsão de tempo bastante firme e seco e com altas temperaturas. E falando em temperaturas, em Salvador, o dia começa com 21 e a máxima de 28 graus na tarde desta sexta-feira. No Rio de Janeiro, o amanhecer ainda será um pouco mais gelado, com mínima de 13 e máxima de 26 graus à tarde. Em Porto Alegre, o dia começa com 10 e a máxima de 24 graus, calorão de 37 graus em Cuiabá e em Manaus a máxima alcança os 32 graus nesta sexta-feira. O centro de Greenville, uma pequena comunidade no estado da Califórnia, foi praticamente destruído pelo fogo. E imagens de satélite mostram o impacto gerado pelo incêndio nos Estados Unidos. Essas imagens de satélite mostram a fumaça dos incêndios florestais no norte da Califórnia. O principal deles, o Dixie, está consumindo florestas e casas há 3 semanas. O fogo cobre o céu da região de fumaça. Este é o maior incêndio florestal ativo no estado americano e o 6º maior na história da Califórnia. O Dixie ganhou impulso em meio a um forte calor e uma seca alarmante. As autoridades já haviam emitido alertas aos moradores. Cerca de 5.000 pessoas lutam para tentar conter as chamas. Falar de futebol agora. Ontem 2 partidas encerraram as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida, goleada de 6-0, o Flamengo foi até Natal para enfrentar de novo o ABC. E aí mesmo com um time formado por reservas e jogadores das categorias de base, o rubro-negro venceu por 1-0 e confirmou a classificação para a próxima fase. No outro jogo da noite, o Santos até levou um susto, foi derrotado fora de casa pelo Juazeirense por 2-0. Mesmo com a derrota, o Peixe conquistou a classificação porque tinha vencido o primeiro jogo por 4-0. O sorteio que define os confrontos das quartas de final vai ser hoje, às 3 da tarde, no horário de Brasília. O anúncio de que o craque argentino Lionel Messi não vai renovar com o Barcelona pegou muita gente de surpresa. Vamos ver como é que foi a reação dos fãs. Um acerto parecia bem encaminhado, mas dificuldades econômicas e o fair play financeiro da Liga Espanhola impediram a equipe catalã de chegar a um acordo com o maior artilheiro de sua história. Nas ruas de Barcelona, a saída do camisa 10 foi lamentada pelos torcedores culés. Me sinto um pouco triste, porque sempre que vi o Barça, o Messi estava em campo. Foi a minha infância, com ele tivemos muitas vitórias e é muito triste de verdade, porque foi um final repentino, já que esperávamos que ele renovasse. É um momento difícil para o Barcelona, mas se é melhor para ele, que vá em frente. É a decisão que ele queria tomar e é o que temos. Na Argentina, o futuro do craque divide opiniões. Entrei no Twitter e era trending topic. Não sei, para mim é uma pena que não siga. Queria que ele continuasse lá. É uma lenda do clube, então ele não deveria ter ido embora. Eu não sei se foi uma questão financeira ou algo do tipo, mas para mim não deveria ter saído. Acho melhor que tenha ido embora porque o Barça estava subestimando ele. Também acho que ele se sentia incomodado. O Barcelona está ficando pior a cada temporada, não está ganhando e acho melhor que vá para o PSG na França, jogar com os argentinos, onde ele vai ter um futuro melhor. Messi deixa o Barcelona após mais de 20 anos dedicados ao clube, com 672 gols marcados e 6 bolas de ouro conquistadas. Sob liderança do camisa 10 foram muitos títulos, entre eles 4 Ligas dos Campeões, 10 Ligas Espanholas, 7 Copas do Rei, entre outros. Além do PSG, tem também o Manchester City na parada na disputa pelo Messi. Essa edição fica por aqui. Outras informações você confere às 10 da manhã no horário de Brasília e você pode rever as nossas reportagens também no YouTube. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.